Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo este de mensagem bíblica. Já pega tua Bíblia, abra ela na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 30. Esse vídeo aqui eu vou falar mais uma vez sobre fé. Só que eu vou falar de uma maneira mais aplicada, tá bom? Falando nos textos bíblicos, de uma maneira mais aplicada. Como que os personagens bíblicos utilizaram a fé para ter o que buscavam, tá bom? Como que você coloca a fé em prática? Você pode ver que eu já disse os dois poderes da fé em muitos outros vídeos. Você que já me acompanha há algum tempo, creio que já ouviu, já sabe quais são os dois poderes da fé, só que ainda não sabe colocar em prática, tá bom? E hoje esse vídeo vai ser um vídeo mais aplicado para que você coloque a fé em prática, tá bom? Bora para cima. Quando você pega aí tua Bíblia, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. De Volta ao Mosteiro, o monge e o executivo. O monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe. Lembrando que esse aqui é a continuação do livro O Monge e o Executivo. Esse aqui eu não li, mas O Monge e o Executivo eu já li. Inclusive, lá nesse livro, O Monge e o Executivo fala do amor bíblico. É um sentimento apenas ou é um comportamento? Leia. E vai falar também da característica da liderança do nosso mestre, do nosso Jesus Cristo, tá bom? Bora pra cima. Então eu vou apresentar este aqui, segundo volume, a continuação do livro O Monge e o Executivo, De Volta ao Mosteiro. Vai abrindo aí, tá bom? Sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo de número 30. Publicado no Brasil em 2004, O Monge e o Executivo se tornou um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos, com mais de 3,5 milhões de livros vendidos no país. Sua imensa popularidade é resultado da forma clara com que James C. Hunter apresenta o valioso conceito de liderança servidora e nos faz repensar a maneira como lidamos com os outros. Em De Volta ao Mosteiro, Hunter retoma a história do monge e do executivo 2 anos depois do retiro, onde se conheceram. Eles se reúnem com os outros 5 participantes do primeiro seminário em busca de uma compreensão mais profunda sobre a formação de grandes líderes. O reencontro traz à tona uma dura constatação. Só um dos integrantes do retiro anterior conseguiu colocar em prática os poderosos princípios aprendidos. Enquanto revela as razões para isso, Hunter nos convida a refletir sobre nosso comportamento. Será que estamos agindo como verdadeiros líderes em casa, no trabalho e com os amigos? Com novas percepções a respeito de como as pessoas podem vencer suas barreiras internas e fazer mudanças significativas em suas vidas, este livro ensina os passos necessários para o desenvolvimento das habilidades de liderança. Além disso, aborda um tema rico e ainda pouco explorado: a construção de comunidades de alto desempenho, da cultura de excelência ao trabalho de equipe, do comprometimento ao companheirismo, da importância dos relacionamentos ao crescimento pessoal. James C. Hunter nos
brinda mais uma vez com um livro transformador, capaz de nos tornar pessoas melhores e de melhorar a vida das pessoas à nossa volta. Irmão Cleverson, quero comprar R$70. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de e de volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima. Produção. Roda. Glória. Demais. Pegue tua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo de número 30. Vamos lá. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Você se lembra o que é fé? Repito, fé tem 2 poderes. Poder de visão, enxergar dentro, e atração, trabalhar fora, até que o que você está vendo dentro se manifeste fora. Dentro desse versículo e falando sobre fé, eu quero falar sobre o seguinte tema. Já que estamos falando de muralha e vamos utilizar a fé de uma forma mais aplicada, falar de fé de uma forma mais aplicada, quero pregar sobre o seguinte tema: as minhas muralhas já caíram. Tema: as minhas muralhas já caíram. Quais são as suas muralhas que precisam cair? Primeiro, veja elas caídas aqui dentro. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Amém? Repetindo, os 2 poderes da fé: visão e atração. Correto? No próprio versículo que lemos, vou dar apenas uma pincelada para você ver esses 2 poderes se manifestando no versículo. Pela fé caíram os muros de Jericó. Primeiro, eles conseguiram enxergar dentro deles esse muro já caído. Segundo, poder de visão, enxergar dentro. Poder de atração, trabalhar fora, até o que eu estou vendo dentro se manifestar na minha realidade. Correto? Só que o que eles fizeram? Pela fé, os muros de Jericó caíram. Poder de visão, atração, trabalho. O que eles fizeram? Rodearam durante 7 dias. Então viram dentro e rodearam fora. Os 2 poderes da fé. Amém? Já que fé tem um poder de visão e atração, você tem que conhecer ainda melhor a fé natural. O que é a fé natural? Até um ateu tem fé. Até um ateu tem fé. A fé natural. Como ela se manifesta? Dentro desses 2 poderes também. Dentro de cursos, dentro de faculdade que você for fazer, dentro de tudo que você for fazer na vida, você está utilizando a fé. Quer ver uma coisa? Você que quer cursar uma faculdade, sendo ela do que for, a faculdade que você quer cursar, tá bom? Mas vamos colocar aqui que você quer cursar a faculdade de Direito, você quer ingressar no Direito. Qual é a primeira coisa que você faz? Você entra na faculdade? Não, a primeira coisa que você faz é
se ver um advogado. Você sonha em ser uma advogada. Você sonha em ser um advogado. Um advogado. Qual a primeira coisa que você faz? Você primeiro se vê dentro. Você se vê aprendendo sobre leis. Você se vê advogando causas. Você se vê protegendo clientes. Você se vê praticando aquilo que você sonha. Então a primeira coisa que você faz dentro do campo da fé é se ver dentro. O que você tem que fazer? Qual a segunda coisa que você faz? Você entra numa faculdade, faz a sua inscrição, paga ela mensalmente, que não é barato, paga ela mensalmente, todo mês, arranca até o couro, nos estudos, na finança, e depois que passa 4, 5 anos, de tanto você enxergar, olha só o segredo da fé, de tanto você enxergar essa imagem fixa dentro da sua cabeça, que é um advogado, advogando causas, protegendo clientes e ganhando dinheiro com isso, de tanto você manter essa imagem fixa, grave isso, imagem fixa na sua cabeça de um advogado advogando causas, protegendo clientes, isso te dá força todos os dias para estudar, para ir em busca fora daquilo que você está vendo dentro. Eu estou explicando de uma forma bem pausada, como eu falei, o vídeo vai ser mais explicativo, mas hoje ele vai ser mais aplicativo. Então eu vou explicar e vou aplicar melhor, tá bom? Então primeiro, você tem que manter a sua imagem fixa aqui. Segundo, essa imagem fixa vai lhe dar força, lhe dar garra para buscar fora e concretizar fora aquilo que você está vendo dentro. Então isso se manifesta numa faculdade, se manifesta no curso. Você que entrou, está cursando direito, você sabe que você tem que estudar 4, 5 anos, de segunda a sexta, de domingo a domingo, para aquilo que você está vendo dentro se manifestar fora, depois de 5 anos. Isso é a fé natural. Mas vamos caminhar um pouquinho mais na Bíblia. Vamos caminhar na Bíblia. Acabamos de falar sobre Hebreus 11:1, o poder da fé, visão e atração. Falamos da fé natural, mas agora vamos juntar fé com oração. Jesus, será que ele ensinou a oração da fé? O que é ter a oração da fé? Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 24. Se você estiver com a sua Bíblia, aí abra ela. Vamos ler o versículo e vamos falar da oração da fé. Uma oração que Jesus, ele quer que nós façamos. É a oração que ele responde. É a oração que Deus responde. Marcos capítulo 11, versículo de número 24. Olha o que está escrito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, olha, grave muito bem isso. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, tá orando, você tá crendo, orando, crede que já o recebereis e tê-los-eis. Em outra tradução está escrito assim: por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crê que você já recebeu e você vai ter. Tá entendendo mais ou menos o que Jesus quer dizer com a oração da fé? Ele está dizendo: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, sabe como é que é para você se comportar na oração? É para aquilo que você está pedindo em oração, você já crer que recebeu. Sabe quando? Vamos lá, vou aplicar para que você entenda. Sabe quando você vai orar pelo seu marido que está desviado?
Jesus está dizendo: quando você vir me falar do seu marido, acredite que dentro de você ele já está convertido. Imagine que o milagre já foi feito. Essa é a oração que eu ouço. Você, mãe, você, pai, quando você vir falar comigo, orar pelo seu filho ou pela sua filha que está nas drogas, é para você já vir orar acreditando que o seu filho e a sua filha já recebeu a libertação. É para você vir orar acreditando que eles já estão libertos. Isso é a oração da fé e é isso que Jesus está ensinando em Marcos capítulo 11, versículo de número 24. Jesus está dizendo que para ele atender a oração que você está falando ou que você está fazendo aqui, é quando você vir me pedir alguma coisa, acredite dentro de você que você já recebeu. Utilize a fé e a oração e você se tornará imparável. Deixa eu profetizar em nome de Jesus esse versículo aqui para a sua vida. Quando você for orar pela sua família, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu emprego, pelas suas finanças, por qualquer coisa, Jesus está dizendo: quando você vir me pedir alguma coisa, acredite que você já recebeu e eu vou te dar. Tá entendendo? Quando você vir me pedir alguma coisa, acredite que você já recebeu e eu vou te dar. Quando você vir me falar do seu filho nas drogas, acredite que ele já está liberto e é um pregador. Quando você vir me falar da sua filha que está na vida errada, acredite que ela já está vivendo uma vida certa e está na igreja junto com você. Acredite que toda a sua casa serve ao Senhor. E Jesus está dizendo: se você ver isso dentro e acreditar como uma imagem fixa na sua cabeça, Jesus está dizendo por intermédio desse versículo: se você vê dentro, eu te dou fora. Se você vê dentro, eu realizo, oh glória, fora. Vamos continuar. Hebreus, vamos continuar. Vou falar aqui texto atrás de texto para que você enxergue o poder da fé, tá bom? E aprenda a praticar essa coisa tão poderosa que Jesus entregou para você, que é o poder da fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7. Olha o que está escrito: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Observe o texto mais uma vez. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele não estava vendo fora. Não estava vendo fora. Mas essa palavra aqui, ó, das coisas que não se viam, foi divinamente avisado das coisas que não se viam fora. Ele temeu. Ele não viu fora, mas essa palavra temeu é que ele conseguiu, através do aviso de Deus, enxergar dentro dele. Compreenda isso. Jesus, Deus, vem avisar Noé e diz assim: Noé, a raça humana se entregou ao pecado, Noé. E eu quero destruir toda a raça humana. Só que para mim fazer isso, eu preciso livrar você e sua família. Você que é o único justo que eu estou vendo aqui. Eu preciso livrar você e a sua família através de você. Por isso, eu quero que você construa uma arca. Tá bom, Deus. Como que eu vou construir uma arca? Deus, então, através de sua palavra,
vai injetando imagens na cabeça de Noé. Imagens de destruição futura que gera nele diariamente vontade de construir uma arca. E diz o texto, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vou repetir. Deus, através da sua palavra, conseguiu injetar imagens na mente de Noé da destruição futura do mundo, que essa imagem deu força para Noé construir a arca para guardar todas as espécies de animais e sua família. E através da fé, visão e trabalho fora, atração, construindo a arca, quando ele terminou, o que Deus fez? Aquilo que Noé viu dentro, Deus mostrou fora. A destruição do mundo. E só a família dele, ele e os animais que Deus quis, foram salvos. Aqui eu quero dar para você uma dica maravilhosa. Você sabia que a palavra de Deus, ela só fortalece a sua fé quando essa palavra cria imagens dentro da sua cabeça? Caso contrário, essa palavra, mesmo sendo a de Deus, nunca vai fortalecer a sua fé se você não conseguir enxergar o que Deus está dizendo aqui. Se você não consegue enxergar o que Deus está dizendo aqui, essa palavra nunca vai fortalecer sua fé. Agora, se o que Deus diz aqui você consegue enxergar como imagens, aqui dentro, essa palavra fortalece a sua fé. Aqui, Deus avisa Noé, palavra de Deus. Deus avisa Noé. Quando Deus avisa Noé, Noé consegue enxergar o aviso de Deus ao ponto de temer e construir uma arca. E depois que Noé terminou de fazer a arca, visão, enxergou o aviso de Deus. Atração, trabalhou construindo a arca. O que Deus fez? Aquilo que Noé enxergou fixo dentro, Deus trouxe para fora. Você deve congregar em alguma igreja, né? Você sabia que o púlpito que você vê na sua igreja um dia existiu na mente de alguém? Um dia essa pessoa viu dentro e trabalhou fora. E voilá, olha o púlpito aí que você está vendo. Você sabia que a cadeira que você vê na sua igreja um dia existiu na mente de alguém? Visão dentro. Essa pessoa trabalhou fora e voilá, essa cadeira veio para fora. Você sabia que o microfone que você usa às vezes para louvar, dar saudação, pregar e ensinar, um dia existiu na mente de alguém? Visão, a pessoa viu aqui, atração, trabalho fora, construiu e olha o microfone aí. Os instrumentos, tudo que você enxerga, um dia existiu na mente de alguém. Os dois poderes da fé, visão dentro e trabalho fora. E o que aconteceu? O que se viu dentro, Deus fez vir para fora. Deixa eu liberar essa palavra para você. Deus já lhe entregou um propósito. Ele já colocou esse propósito dentro de você. Só que para isso, você tem que enxergar esse propósito diariamente como imagem fixa na sua cabeça. Você tem que enxergar diariamente. Primeiro poder da fé, visão. Enxergue como imagem fixa na sua cabeça todos os dias. Atração. Trabalhe todos os dias por aquilo que você está vendo dentro. Porque se você trabalhar todos os dias por aquilo que você está vendo dentro, Deus está dizendo, eu trago para fora. Jesus está dizendo, te fiz promessa, mas para isso, para realizar a promessa,
O dever é seu de enxergar dentro. O dever é seu de trabalhar. E é dever meu cumprir. É tudo através da fé. Se você conseguir enxergar o que eu te prometi dentro, trabalhar fora, eu realizo. Eu cumpro. Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus? O que Deus está dizendo é seu dever enxergar dentro e é o meu dever trazer para fora. É o seu dever enxergar dentro aquilo que eu te prometi. É o seu dever trabalhar fora todos os dias e aquilo que tem dentro, fixo de você, eu trago para fora. Que seja a minha palavra, que seja minhas promessas, tudo que eu te prometi. Para ser pregador, cantora, cantor, a salvação da sua família, enfim, a faculdade, a elevação espiritual, tudo que Deus te prometeu, Ele está dizendo, eu só respondo ao que tem dentro de você. Primeiro você tem que enxergar dentro. Noé viu dentro, temeu, construiu a arca. E o que Deus fez? Noé, construir a arca é com você. Mandar água é comigo. Tá entendendo? Dentro da promessa que Deus te fez, você também tem parte na responsabilidade. É dever seu temer, enxergar dentro. E é dever de Deus trazer para fora. Amém? Vamos lá. Vamos continuar. Não para por aí. A fé para receber cura. Marcos capítulo de número 5, versículos do número 25 ao 29. Marcos, capítulo de número 5, versículos do número 25 ao 29. Olha o que está escrito. Marcos 5, do 25 ao 29. A fé se manifestando para receber uma cura. Olha só. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Olha o 28. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Observe esse texto. Observe esse texto. Olha no 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Aqui está falando da atração. Aqui está falando do trabalho dessa mulher. Aqui está falando sobre o segundo poder da fé, que é o trabalho dela para receber sua cura. Só que olha no versículo 28, vai falar do primeiro poder da fé, que a fé só se manifesta por esses dois poderes, visão e atração. No 27, mostra o segundo, mas no 28, mostra o primeiro. Olha o que diz no 28, porque dizia, ela dizia dentro dela mesma, ela se via dentro dela mesma, porque dizia, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. 12 anos aquela doença de fluxo de sangue batendo nela, e nem em 12 anos apanhando da doença, ela deixou de acreditar. Nem em 12 anos apanhando da doença, ela deixou de se ver curada dentro dela. Ah, se você entender isso, você vai ser curada também.
você vai ser curado também. No 27, ela mostra o segundo poder da fé. Ela vai em busca, ela vai tocar nas vestimentas de Jesus. É o segundo poder da fé. Mas no 28, ela vai mostrar o primeiro poder da fé. Antes de tocar, que é o segundo poder da fé, ela já estava dizendo dentro dela mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestiduras, eu serei curada. Eu estou doente, mas não sou doente. 12 anos esse fluxo de sangue me batendo, mas eu não deixo de me ver curada. Eu não deixo de me ver sarada. Eu não deixo de me ver sã. O que Jesus está dizendo é: se você que está doente, se você enxergar-se curada dentro, eu faço a cura vir para fora. Se você se enxergar curado dentro, eu faço a cura vir para fora. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. E no final de tudo, sabe o que Jesus responde para ela? Filha, vai, a tua fé, você se viu dentro e você pagou o preço da sua cura. A tua fé te curou. Jesus está dizendo: se você, como essa mulher, se enxergar curada dentro, se enxergar curado dentro, eu faço essa cura vir para fora. Mas para isso você tem que se enxergar curado. Você tem que se enxergar curada. Essa é a fé para manifestar a sua cura. Se veja curado dentro, se veja curada dentro, e a cura virá para fora. Oh glória! Essa é a fé trabalhando para te curar. A sua fé em trabalho para te curar. Vamos continuar. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 20 ao 24. E aqui é um dos textos maravilhosos, porque nem sempre é fácil ter fé em uma situação adversa. Nem sempre. E nesse texto aqui está a prova que nem sempre é fácil ter fé em alguma situação adversa. Quer ver? Marcos capítulo 9, versículo de número 20 ao 24. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, olha o desespero do pai. Mas, se tu, Jesus, podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o desespero desse pai. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, se tu podes ver dentro e trabalhar fora, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que vê dentro e trabalha fora. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, olha o desespero, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E é aqui que está o ponto fundamental. Primeiro, esse homem diz que crê.
E logo em seguida ele pede para Jesus: ajuda a minha incredulidade. O que esse pai está querendo dizer, irmãos? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo para Jesus: Senhor, eu até creio, eu até tento enxergar aqui dentro o meu filho curado. Só que quando eu me esforço para manter a imagem do meu filho curado aqui dentro, o Espírito pega ele, joga ele na água, joga ele no fogo, faz do meu filho o que ele quiser. E a imagem que eu vejo do meu filho curado aqui dentro, ela apaga. Eu passo a enxergá-lo doente mais uma vez. Eu até creio, é isso que esse pai está querendo dizer. Eu até creio, eu até tento, mas o Espírito faz do meu filho o que ele quiser. E por isso, quando ele faz do meu filho o que ele quiser, e essa imagem do meu filho curado é apagado, a incredulidade se sobressai. Eu paro de crer. Jesus, ajuda a minha incredulidade. Parece até que a gente está contando uma história de carochinha, né? Mas muitas das vezes, eu e você somos assim. A gente até crê, a gente até tem uma imagem dentro, mas às vezes a situação adversa bate tão forte, mas bate tão forte, que a nossa crença cai, dando lugar para a incredulidade e frieza espiritual. Irmão Cleberson, para que você está citando esse texto hoje? Estou citando esse texto porque Jesus restaurou a base desse pai. Jesus restaurou a base da fé desse pai, fazendo esse pai voltar a crer, voltar a ver o seu filho curado aqui dentro. E Jesus, através desse vídeo, está dizendo para você: hoje eu restauro a base da sua fé, a base que foi destruída por causa da sua situação adversa, a base que foi destruída por causa da sua prova, por causa da sua tribulação. Assim como eu restaurei a fé desse pai, eu restauro a sua fé hoje. Hoje você vai voltar a enxergar as minhas promessas. Hoje você vai voltar a enxergar sua família na minha presença. Hoje você vai voltar a enxergar a sua libertação. Hoje você vai voltar a enxergar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu emprego em prosperidade. Você vai voltar a enxergar. Hoje Jesus restaura a base da sua fé, como restaurou a base da fé deste pai. E Jesus diz hoje para você: meu filho, minha filha, tudo é possível aquele que crê. Creia. Creia, creia, hoje Jesus restaura a base da sua fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu falei que hoje a gente ia falar da fé de uma maneira mais aplicada. E hoje você está entendendo. Hoje você sabe o que fazer para receber a sua cura através da fé. Hoje você sabe o que fazer para receber a restauração da sua fé através da fé. Hoje você sabe o que fazer para conquistar tudo aquilo que Deus te prometeu. Primeiro, se veja dentro. Segundo, trabalhe fora. Mas não para por aí. Marcos capítulo 4, versículo do número 35 ao 41, texto conhecidíssimo. Você conhece esse texto.
mas eu vou citar porque aqui também se manifesta a fé. 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-se. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha no 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não vou tratar esse texto aqui versículo por versículo para o vídeo não ficar ainda mais extenso. Mas outro dia eu trato esse texto aqui. Mas eu quero falar só da parte da fé. Segundo os historiadores, vão dizer que essas ondas aqui tinham 3 metros de altura. 3 metros de onda, subia, batia no barco. Mais 3 metros de onda, subia, batia no barco. O texto vai dizer que os discípulos, vendo o tamanho dessas ondas, que estava batendo no barco, começaram a se desesperar. Com detalhe, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Os discípulos desesperados, com 3 metros de onda batendo no barco, e Jesus dormindo. Quando os discípulos acordam Jesus, ele repreende o vento primeiro, depois o mar. E ele diz isso aqui no versículo de número 40. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus quis dizer com por que sois tão tímidos? E uma segunda pergunta: ainda não tendes fé? Primeiro, Jesus está falando para eles que ele já tinha ensinado sobre isso, sobre fé para eles. Só que eles sabiam sobre fé aqui, mas não sabiam praticar. Não é isso que a gente está tratando hoje? A gente falou sobre fé desde o início desse canal. Só que até hoje poucas pessoas sabem manifestar a fé. E Jesus está dizendo: você já sabe como é que a fé funciona, só falta praticar. E aqui, ainda não tendes fé? Jesus simplesmente vai relembrá-los, vai mostrar para eles como praticar a fé que era para eles terem praticado, mas não estavam conseguindo praticar o que aprenderam. Quando Jesus responde: ainda não tendes fé, Jesus está dizendo: olha, desde a hora em que essa tempestade de vento começou, eu já estou enxergando bonança faz tempo. Sabe qual é o problema de vocês, meus discípulos? É que vocês, no meio da tempestade,
só enxergam tempestade. Sabe por que até agora eu estava dormindo? Porque eu estava enxergando bonança no meio da tempestade. Tinha tempestade fora, mas aqui dentro de mim só existia bonança em todo momento. É por isso que esses 3 metros de onda batendo no nosso barco, estava batendo no nosso barco, mas não estava batendo aqui, não estava mudando nada aqui. A tempestade estava fora, mas dentro de mim só existia bonança. É por isso que quando eu acordei, eu repreendi o vento, o mar, e aquilo que eu estava vendo aqui se manifestou fora. E não é que veio grande bonança, que é um segredinho para você no meio da sua prova. Jesus está dizendo através desse texto. Sabe por que a prova está doendo tanto? Sabe por que você ainda continua na sua prova, na sua tribulação, nessa situação? Porque você só está enxergando prova no meio da prova. A partir do momento em que você começar a enxergar bonança no meio da prova, eu faço a bonança vir para fora. A partir do momento em que você enxergar paz no meio da tribulação, eu faço a paz vir para fora. A partir do momento em que você enxergar tranquilidade no meio da turbulência, eu faço a tranquilidade vir para fora. Mas não pode ser uma tranquilidade que hoje você tem tranquilidade dentro, amanhã já não tem mais. Se esqueceu que a fé é firme fundamento. Primeiro, você tem que ter uma imagem fixa dentro de você. Essa tranquilidade tem que estar fixa. Essa paz tem que estar fixa. Tem que ser firme. Tem que ser um fundamento. Tem que ser forte. Se tiver forte dentro, firme e bem fundamentada, Jesus está dizendo: eu respondo a imagens fixas através da fé. Eu respondo ao que tem dentro de você. Que no meio da sua tempestade, você enxergue bonança. E essa bonança, Jesus vai trazer para fora. E agora, para encerrar, Hebreus, que foi o texto que nós escolhemos. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 30. Lembra qual é o tema da mensagem? Lembra não, né? Já esqueceu, né? Já esqueceu, né? O tema da mensagem é: as minhas muralhas já caíram. Hebreus 11, 30. Pela fé, visão dentro, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados, trabalho fora, durante 7 dias. Primeiro deixa eu explicar Jericó nessa época aqui. Jericó tinha 32 quilômetros quadrados nessa época aqui, tá? E esse muro que a gente está falando aqui, olha o tamanho e a grossura desse muro aqui. Esse muro tinha 9 metros de altura. 9 metros de altura. Esse muro, ou essa muralha de Jericó. 9 metros de altura. 6 metros de espessura ou grossura. Olha que coisa pequenininha. 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Foi esse muro que implodiu através do povo, rodeando ele. Mas, irmão Cleverson, por que esse muro caiu? Está no versículo de número 30. Pela fé. Pela fé. O muro caiu. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Visão dentro. Esses camaradas aqui, esses abençoados,
que estavam rodeando os muros de Jericó durante 7 dias, estavam rodeando, imagina comigo a cena, vamos imaginar, já que fé também é imaginação, imagina a cena, eles rodeando aquele muro de Jericó durante 7 dias. O muro ainda estava de pé, mas conforme eles iam andando, dentro deles, o muro já estava caído. Eles caminhando, o muro fora deles estava de pé, mas dentro deles já estava caído. Primeiro dia de caminhada. Segundo dia de caminhada, fora ainda estava em pé, mas dentro deles já estava caído. Terceiro dia de caminhada, fora ainda estava de pé, mas dentro já estava caído. Quarto dia de caminhada, fora estava em pé, mas dentro eles já haviam caídos. Quinto dia, caminhada, fora ainda estava de pé, mas dentro estava caído. Percebeu o quanto dentro deles, quantos dias a imagem do muro caído ficou dentro deles? Eles estavam caminhando, visão, estavam vendo o muro caído aqui e a atração, estavam caminhando fora. Fora deles o muro ainda estava de pé, mas dentro deles o muro já estava caído há muito tempo. É por isso que capítulo 11, versículo 30 de Hebreus vai dizer: foi pela fé que esses muros caíram. O muro só caiu porque já estava caído dentro deles. Tá dando para entender? O muro só caiu porque já estava caído dentro deles. É por isso que o tema da mensagem é: as minhas muralhas já caíram. É isso que eu quero que você entenda. O seu problema já caiu por terra. Tua doença já caiu por terra. A libertação que você precisa está chegando, mas para isso você tem que enxergar dentro. E deixa eu profetizar essa palavra aqui para você. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Grave muito bem isso, pelo amor de Jesus Cristo. Nenhum problema na sua vida é maior do que a fé que Deus te deu. Use a fé para derrubar suas muralhas. Use a fé para vencer sua doença. Use a fé para vencer suas dificuldades. Use a fé para melhorar financeiramente. Use a fé para se manter de pé. Use a fé para se fortalecer espiritualmente. Use a fé para ter a sua família na igreja. Use a fé para melhorar na presença de Jesus. Use a fé para ser um discípulo excelente. As suas muralhas já caíram. As suas muralhas já caíram, a sua doença já caiu, o seu problema já caiu. Use a fé para isso. Nenhum problema é maior do que a sua fé. Fique com esta palavra. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Use a fé, pelo amor de Jesus Cristo. Hoje tu tá aprendendo. Hoje tu aprendeu. O que significa fé na prática? Use a fé para melhorar na presença de Jesus. Amém? Sorriso de crente. E Deus abençoe.